Professor, eu queria falar um pouquinho sobre essa decisão muito polêmica do Supremo de ontem. E hoje é engraçado perceber como o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que às vezes mata a gente de raiva, mas de vez em quando dá até gosto da gente ser brasileiro. Ontem me matou de raiva com aquela decisão. Acho, sinceramente, eu penso que foi um retrocesso. E ali havia 2 ministros comprometidos com causas partidárias, Lewandowski e Toffoli, e um terceiro ministro que é contra a Lava Jato, definitivamente contra por tudo que tem manifestado nos últimos tempos. Mas hoje, até onde eu vi agora há pouco, estava 7-1 para o Supremo, 7-1 a favor da liberação do Superior Tribunal de Justiça para processar o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, que é um assinte a situação. A Assembleia Legislativa não dá autorização para que a Justiça trabalhe. Aí ficam esses nababos aí, cheios de crimes pendurados, de acusações penduradas, e não acontece nada, os processos não andam, vão caducando, a pessoa faz 70 anos, tem o atenuante da senilidade, e aí isso se traduz em impunidade. Quer dizer, ontem foi ruim, hoje eu já estou achando bom, já estou gostando de novo do Supremo Tribunal Federal. É assim mesmo, professor, no curso da história? Eu acho que os juízes, e especialmente o Supremo Tribunal Federal, não deveriam tomar decisões baseadas em ibope, ou nas manchetes de jornais, ou de acordo com uma vontade popular oscilante. O senhor concorda com o ministro Gilmar Mendes ontem? Eu concordo que os juízes devem tomar decisões cada vez mais técnicas e evitarem ficar de olho no ibope como se fosse um programa de auditório, dizendo, o povo agora quer isto. Eu não considero que a opinião geral seja necessariamente o bem e a verdade. Como eu sempre gosto de dizer, uma consulta popular famosa foi feita quando se perguntou se o povo preferia condenar à morte Jesus ou Barrabás. E o povo optou por Barrabás. Voto direto, opinião democrática, eleição direta, e disseram que o inocente era Barrabás e Jesus era o criminoso. Eu acho que os juízes têm que estar muito atentos ao país que moram, ao momento que nós vivemos, devem escutar muito rádio, devem ver muita televisão, ler muitos jornais, mas a decisão da justiça não pode ser baseada no sabor do momento. Então, em primeiro lugar, para aqueles que, como eu, querem a condenação de todos os criminosos, aqueles que, como eu, disse hoje à tarde, entregaram sua declaração de imposto no dia 30 de abril e estão com uma raiva ainda recente na sua memória. Aqueles que, como eu, pagaram um imposto e olham que esse imposto possa estar indo ser para comprar joias de uma ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, que esse imposto possa estar sendo usado para fins ilícitos, tem todo o direito, como eu, de quererem essa vendetta, essa vingança, quererem as pessoas punidas e na cadeia. Isso é justo. Mas os juízes devem tomar decisões técnicas. Eles deveriam. Por exemplo, ninguém da Lava Jato foi inocentado. Acho que está havendo uma confusão nas ruas. A ninguém foi dito que estão isentos do erro, ou que estão livres, ou que podem passar suas férias na Côte d'Azur. Foi dito que alguns elementos não precisam ficar presos porque não foram condenados em segunda instância. Isso não é um erro, isso é uma medida judicial. O que há de certa injustiça nisso é que estes homens que têm acessos a bons e caros advogados fazem valer todo o peso da interpretação da lei, interpretação que os advogados chamam de hermenêutica do texto, ou seja, toda a interpretação da lei a seu favor, porque a lei foi feita para proteger as pessoas. Então existe um horror da lei que eu compartilho. É muito melhor ver um culpado nas ruas do que um inocente preso. Agora, professor, o senhor acha possível, de fato, que, até falando de uma forma, não num caso específico, mas em tese, que juízes de tribunais superiores ou não consigam ter esse distanciamento da realidade a ponto de interpretar a lei e a doutrina de uma forma quase que etérea? Nós não temos a possibilidade de alguém ser neutro no planeta. Nem eu, professor de história, nem vocês, radialistas e jornalistas, nós não temos possibilidade. A gente diz e insiste no ponto. Em relação às pessoas, neutro é só o sabão de coco. Todo o resto tem gênero. Só o sabão de coco é neutro. O resto tudo tem gênero, origem, classe social, identidade partidária. É um pouco incômodo pensar, mas vamos pensar o seguinte: a neutralidade não é possível no grau absoluto, mas ela é desejável. Então eu sei que todos os juízes de futebol torcem para um time.
todos os juízes de futebol têm um time do coração. Eu pensei que todos eles torcessem pelo Corinthians. Praticamente nesse momento. Engraçadinhos os dois. Deixa eu sair esse chefe aqui, porque Ela já está de preto porque já está próxima do título. Lógico. Uma mãozinha na taça a gente já pôs. Então, todos os juízes de futebol têm um time. Mas quando ele atua, eu espero que ele se aproxime de uma neutralidade maior e julgue tecnicamente. É claro que, como cidadão numa democracia, eu, Leandro, posso expressar em redes sociais a minha opinião, mas eu não tenho nem o poder e nem o direito de tomar decisões judiciais, porque eu não fiz concurso para juiz. Aliás, é uma questão importante que a justiça tem as suas funções e o público tem direito legal de reclamar. Mas o habeas corpus, que foi concedido a Zé Dirceu, é um recurso legal criado na Inglaterra a partir da Magna Carta. É uma tradição não do direito romano, curiosamente, mas do direito anglo-saxão, que tenhas o teu corpo, habeas corpus, que diz que você não precisa ficar preso. Se você não tem um motivo grave, se você não ameaça testemunhas, se você não é um risco para a sociedade. Eu não duvido que a decisão seja tomada baseada tecnicamente. Eu só acho que ela deveria ser estendida a mais gente, tal como a nossa ex-primeira-dama do Rio, que foi libertada em determinado momento porque tinha filhos, quando milhares de presas também têm filhos. Então, voltamos à história da fazenda, da Revolução dos Bichos, The Animal Farm, do Orwell. Alguns animais são mais iguais do que os outros, né? Esse é um princípio tradicional. Agora, é preciso dizer às pessoas, pelo contrário, a Lava Jato vai sempre sofrer ataques, porque está mexendo com gente poderosa. Mas, mais uma vez, obsessivamente, eu repito, é a primeira vez na história do país que o sistema prisional, que foi pensado para negros e pobres, ele foi estruturado para negros e pobres, ele esteja, nesse momento, atingindo milionários brancos. Nós temos presos milionários brancos. Isso é inédito no país. Nós temos 4 milionários brancos a menos na cadeia hoje, no começo da semana, né, professor? Mas ainda continuam sob investigação e ainda podem voltar à cadeia. Quer dizer, ele não foi liberado do crime. Ele obteve um habeas corpus que, aliás, pode ser obtido por qualquer cidadão que, infelizmente, esse é o dado ruim, tem acesso a uma justiça e um advogados que são relativamente caros. Professor, agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Nós temos visto, quer dizer, o senhor fez referência, as cadeias foram dimensionadas para o trio PPP, né? Preto, pobre, prostituta no Brasil. Houve um eufemismo na última palavra. Mas é verdade. Assim, não é prostituta na coisa, mas eu entendo que nós estamos em horário de família. Exatamente. A gente sofisticou um pouquinho aqui o glossário. Garotas de informática, ou seja, de programa. Exatamente, garotas de software. Mas, enfim, no Brasil, o primeiro político condenado do exercício do mandato à prisão foi o Donadon, um deputado, se eu não me engano, do Acre, sei lá, um daqueles estados lá do norte, que, enfim, tinha uma ficha criminal do tamanho da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E esse sujeito, isso aconteceu em 2012, foi outro dia, né? Faz 5 anos, praticamente. Foi muito difícil, foi muito sofrido. O senhor se lembra, que os ouvintes vão se lembrar também, ele chegou a sair da cadeia, da Papuda, em Brasília, algemado para participar de uma sessão do Congresso. Uma vergonha, né? E assim, muita gente dizia que aquilo era um opróbrio excessivo para o Congresso, que ele não deveria permitir aquele tipo de exposição, mas não assim proibindo o deputado de frequentar a sessão naquele estado, mas enfim, permitindo que um deputado chegasse àquela condição. Ou seja, com a falha dos seus mecanismos internos de proteção. Aí nós tivemos o julgamento do mensalão. Quer dizer, eu não estou seguindo a cronologia aqui, mas inventou-se muita novidade lá no Supremo. Inventou-se, por exemplo, a teoria do domínio do fato, que confrontou de maneira muito efetiva o garantismo absoluto, que vem a ser aquela doutrina pela qual o réu tem todos os direitos, né? E o Estado, que é grande opressor, acaba ficando pequeno diante das possibilidades de defesa do réu. Parece que nós estamos tendo um refluxo agora, a volta do garantismo. Foi isso que foi expresso ontem no julgamento de José Dirceu, e provavelmente foi isso também que orientou os outros 3 julgamentos que culminaram com a libertação de outros réus da Lava Jato. Eu quero saber do senhor se o senhor considera que isso é um retrocesso ou não. Quer dizer, a volta do garantismo, e me parece assim, de maneira muito sólida, né?
Hoje mesmo o ministro Gilmar Mendes, você viu, falou assim, ao se negar a falar com os repórteres sobre a decisão de ontem, disse o seguinte: anotem uma palavra aí, isso foi histórico. Eu acho que foi histórico no sentido de ser pré-histórico. Não sei se o senhor concorda com isso, porque muito na jurisprudência e na doutrina avançou nesses últimos anos. Voltar atrás ao garantismo puro e simples é um avanço, de alguma forma? Eu acho que são duas coisas distintas, uma na qual talvez todos estejamos irmanados, ou a maioria dos brasileiros. Queremos que esses ladravazes, queremos que essa corja que participou desse saque sistemático ao Brasil e aos corpos públicos e ao bem público, que essas pessoas sejam presas. A todo instante esse é o desejo nacional, essa é uma questão clara. Agora, eu amo mais a justiça do que eu odeio a Zé Dirceu. Então eu prefiro preservar a justiça do que necessariamente exercer essa vendetta contra o Zé Dirceu. Ainda corre o processo, ninguém foi inocentado. Todos podem ser julgados em segunda instância. Nós sempre temos com a justiça uma relação um pouco injusta, para usar uma repetição de palavras, em que nós supomos que a justiça não é tão rápida e nem tão punitiva quanto nós gostaríamos. Na verdade, a justiça existe exatamente para tentar racionalizar e me afastar do objeto. Quando me perguntam os alunos, ao discutir direitos humanos, mas se a sua mãe fosse morta, o que o senhor gostaria de fazer? Eu gostaria de matar o bandido. E exatamente para que eu não possa exercer o meu sentimento animal de vingança imediata que existe a lei. A lei é para me afastar da passionalidade do crime, a lei é para me afastar desse problema. Então, tudo isso são questões muito importantes para nós, para pensarmos que a justiça tem que ser um pouco mais equilibrada, racional, objetiva, e ela não pode se basear no calor do momento. É muito bom que o julgamento seja posterior ao crime, e deixe-se passar um tempo, tudo isso é bom. De novo, o sentimento que os nossos ouvintes têm em relação ao Zé Dirceu é provavelmente, como o meu, justo, adequado, mas não foram inocentados. Apenas se disse uma coisa que talvez tecnicamente esteja correta. Ele não representa risco nesse momento para a sociedade. O direito romano e o direito ocidental têm um princípio: na dúvida eu devo absolver. Se 3 juízes supuseram que há dúvida se Zé Dirceu deva ficar preso, 3 homens de conhecimento jurídico disseram isso, e 2 disseram que não, eu acho que nós temos uma dúvida de pessoas que fizeram o que você que está me ouvindo e eu que estou falando não fizemos. Nós não lemos os autos do processo, nós não lemos as provas, nós não lemos as argumentações. Mas o Zé Dirceu não é preciso nem ler muito, não. A gente já falou bastante sobre essa questão envolvendo a decisão da justiça, mas ainda faltou, acho que um ponto, professor. O senhor fala que às vezes as pessoas têm a tendência de achar que a justiça não é forte o suficiente e ela é demais. Essa questão da lerdeza, como é que a gente consegue ter um parâmetro que não seja ligado diretamente ao nosso fígado? 1, 2, 3, 4, 5 anos, aguardando uma sentença de segunda instância. Que prazo que a gente deve achar ok e que prazo que a gente não deve? Porque como não existe uma previsão legal de prazo, fica tudo na mão dos juízes, né? De fato, você está sendo bastante otimista ao falar em 1, 2, 3, 4, 5 anos. Esses são para os casos rumorosos nacionais. Sim. Os casos comuns, eles são realmente algo que entra na herança da família. Os casos comuns se arrastam por muito mais tempo. Esse é um problema, é um grave problema. Mas eu acho que nós temos que pensar que a vontade popular imediata, quando eu vejo um crime, quando eu vejo uma agressão, é sempre a vontade de atacar, é a vontade de fazer justiça com as próprias mãos, é a vontade de fazer um linchamento. A lei existe para proteger o cidadão do crime, mas existe para proteger também o próprio criminoso da falta da lei. Então, assim como é um crime roubar ou matar, também é um crime linchar. Haja vista que no Brasil não existe pena de morte de forma oficial. Então, nós precisamos pensar que a lei é uma tentativa de racionalização, uma tentativa de transformação dessa passionalidade, ou como você usou essa metáfora, de pensar com o fígado. E nós precisamos de um certo distanciamento, o que não quer dizer que as decisões sejam boas ou sejam dadas no timing adequado. Transmite à sociedade, infelizmente, a ideia de que quando é exercida a lei, já passou o motivo para que ela fosse gerada.
Ou seja, seria como agora dizer que após várias conclusões, nós achamos que um criminoso do século XIX era inocente. São discussões técnicas que irritam. É como discutir se o crime foi doloso ou culposo. É uma discussão que só afeta ao campo do direito, porque a vítima que foi atropelada ou morta, tanto faz se com intenção ou sem intenção, ela foi atropelada ou houve um disparo contra ela. Ou seja, esse é um grave problema. Mas a justiça feita na hora e imediatamente, ela não é mais justa. Pelo contrário, as execuções rápidas, como do casal Rosenberg nos Estados Unidos, acusados erradamente de venderem favores à União Soviética, Julius e Ethel Rosenberg, caso de macartismo, a execução de Sacco e Vanzetti, 2 operários acusados de um atentado e ligados ao movimento anarquista, mostram que uma justiça mais rápida e mais dinâmica não é necessariamente melhor. A justiça poderia ser no Brasil muito mais eficaz. O meu sonho não é exatamente que Zé Dirceu volte para a cadeia ou fique livre. Isso é importante, mas não é central. O meu sonho é que todos os presos brasileiros e todos os cidadãos tenham acesso aos advogados do Zé Dirceu e de outros apenados, né? Aí sim, todos os animais serão iguais, todos os bichos serão da mesma forma. Essa é outra questão que me incomoda profundamente, professor. Nós temos 220 mil presos provisórios no Brasil. A maioria absoluta foi aprisionada sob a alegação de ser traficante de drogas, quando, segundo o próprio ex-ministro da Justiça, agora ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, são meros consumidores. E essas pessoas têm acesso a advogados ativos, quer dizer, não tem uma defesa boa, né? A defesa deles é pífia. E ainda que tenham bons advogados, esses bons advogados não chegam ao Supremo Tribunal Federal. Por que Zé Dirceu e os outros réus da Lava Jato acessam tão facilmente essa corte? Em parte, o próprio interesse do público, nós, no caso, a pressão da imprensa, o clamor das ruas, faz com que esses casos estejam à frente. Em parte, o Supremo está pressionado porque nós damos a esses casos mais atenção do que a outros casos. Então, no fundo, nós fazemos parte de um sistema que também prioriza e elenca quais são os casos que nós queremos discutir ou não discutir com as pessoas. Quer dizer, nesse momento, eu não quero pensar, só para dar um exemplo, num caso que se arrasta desde que eu era jovem, que é o massacre do Carandiru, que continua se arrastando, né? Mas aliás, a pressão popular não se exerce mais sobre o caso do Carandiru. Né? Aliás, a Justiça teve uma atuação horrorosa nesse caso, né? Porque o julgamento acabou sendo... como é que chama isso, Thaís? Foi anulado o julgamento, não tem ninguém punido, não tem ninguém preso hoje por aquilo, são 111 mortos, 74 policiais estão envelhecendo aí, que provavelmente não vão passar um dia sequer na cadeia por causa dos crimes hediondos que cometeram ali, né? Então, eu acho que a lerdeza da justiça é um problema, ela tem que ser resolvida, mas esse problema não é exatamente dos juízes ou dos defensores públicos, é o fato que nós estamos num processo de americanização que está judicializando praticamente tudo. Hoje em dia, qualquer briga de condomínio e acidente de trânsito está indo parar no Supremo, e isso é um equívoco. Essas súmulas vinculantes que nós estamos tentando introduzir, elas tentam evitar que nós comecemos a entrar nessa fase americana de que realmente as pessoas se queimem na lanchonete e isso vire um caso nacional. Então, nós temos que dar dimensão às coisas. Agora, os nossos juízes estão sobrecarregados, eu preciso dizer isso. Eu acompanho muito e dou palestras para o sistema judicial, estão muito sobrecarregados. O Supremo está sobrecarregado de processo e a opinião pública quer que produza mais ainda e mais rapidamente. É um desejo justo. O problema é como fazer com tão poucos juízes essa quantidade de casos. Muito bom. Olha, a gente agradece muito ao professor Leandro Carnal, hoje com a gente no estúdio aqui da Rádio Bandeirantes. O professor volta com a gente hoje é quarta. Estou perdendo o tempo. Na sexta-feira. Sexta-feira. Obrigada, hein, professor. Foi um prazer. É sempre depois de amanhã, tá? Isso é verdade, mais fácil. Feriado bagunçou aqui meu calendário mental. Obrigado pela aula de hoje, viu? Obrigado, mais uma vez. Até logo.